E aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. A partir de hoje, a gente vai trocar ideia por aqui, né? Como nossas aulas estão suspensas, mas pelo menos por aqui a gente consegue trocar um pouco de ideia, né? O nosso assunto na aula de hoje é islamismo, né? Mas antes de falar do islamismo, uma rápida revisão aí, né? Nós tivemos lá no começo do ano o fim do Império Romano, né? As invasões germânicas, depois falamos sobre o feudalismo, e já tinha iniciado com vocês o islamismo, né? Lembrando que islamismo é uma religião. E quando a gente vai falar de religião aqui, é extremamente importante a gente ser tolerante, ou seja, respeitar a religião do outro, né? Temos na nossa sala pessoas de várias religiões diferentes da nossa. Então, não tem uma ou melhor ou pior que a outra. O importante é você respeitar a religião do outro, não importa qual religião ele siga. Então, a tolerância ela é fundamental para a gente conversar sobre religião. Então, o assunto de hoje é islamismo. O que é islamismo? Islamismo significa submissão a Deus, né? É uma religião muito grande, né? É considerada a segunda maior do mundo. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um local onde está situado a Pedra Negra, que é essa caixa quadrada no meio chamado Caaba, né? E em volta dela são pessoas que estão lá fazer reverências e adoração, né? Uma espécie de culto em volta dessa caixa. E aí sempre tem pessoas que fazem viagens para Meca, lá na Arábia Saudita, para poder reverenciar essa caixa, né? Por quê, né, toda essa reverência? Vamos conversar um pouquinho para entender sobre isso, né? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da religião, eu separei um mapa para vocês aí terem uma noção, né, de como essa religião é grande. Nós temos aí o continente africano, né, parte da Europa, parte da Ásia, né, e até lá na Oceania, lá embaixo, aquelas ilhas, né? Então, toda essa parte amarela escuro é onde predomina o islamismo, né? Se vocês observarem ali no gráfico ao lado, nas informações, nós vamos ter ali cristianismo, 1,9 bilhão de pessoas. É a primeira e maior religião do mundo. Em seguida vem logo o islamismo, 1,2 bilhões de pessoas que professam essa religião. E por que a gente estuda a religião na aula de história? Porque, gente, o homem, desde quando ele tomou consciência de si e das pessoas que o cercam, ele indaga e faz perguntas do porquê ele está aqui, de onde que veio, para onde ele vai. E a religião, muitas vezes, ela acaba conduzindo a vida de uma sociedade inteira, né? Lembra lá no Egito Antigo, quando nós falávamos sobre a questão da crença da vida após a morte? Pois então, era questão religiosa. As pirâmides do Egito foram construídas com base no ensino religioso que eles acreditavam que após a morte eles voltariam à vida. Então quer dizer que a religião movimentou e moveu o Egito naquele período. Então a religião, ela normalmente ela acaba interferindo na vida do homem. E na história, não tem como falar da história se você não falar dessas religiões que influenciaram a vida do homem. Por isso, nós estudamos algumas religiões que movimentaram e influenciaram a vida do homem, como foi a questão lá no Egito, a questão do islamismo, a questão do cristianismo sobre Jesus Cristo, o budismo. Então são religiões que a gente tem que entender como que ela conduziu a vida do homem, ok? Então o assunto hoje é islamismo. Lembrando que islamismo significa submissão a Deus, tá? Isso significa o significado da palavra islamismo. Então, como que começou o islamismo? Então, vamos lá. Olha, o islamismo ele nasceu na Península Arábica em 622 na região do Oriente Médio. Esse local, gente, era uma área desértica. Como vocês veem aí, nós temos um deserto, né, que é o deserto lá na Arábia, né? E nesse deserto, no mapa onde eu fiz para vocês aí no ladinho, é onde é localizada a Arábia Saudita, era uma região muito extensa. Mas no meio desse deserto tinha um local que as pessoas chamam de oásis. O que é oásis? É um local no meio de um deserto, só tem areia,
E naquele lugar, bem no meio daquele monte de areia, tem um lugar que tem água e em volta tem árvores. E é um lugar muito grande. Então imagina você no deserto dias e dias caminhando, de repente você chega num local com água fresca, com sombra. Esse lugar é chamado de oásis. E nesse local, as pessoas que, né, viajavam pelo deserto, passavam por ali, quando chegavam nesse oásis, paravam para tomar água, para descansar. Então, essas pessoas que caminhavam pelo deserto de um lado para o outro eram pequenos grupos nômades ou seminômades, não tinha parada. Eles eram chamados de beduínos, né? Eles eram comerciantes que andavam de um lado para o outro e não tinha lugar fixo. Mas quando eles paravam naquele oásis, eles ficavam um determinado tempo. Por isso que eram chamados seminômades. Eles ficavam muito tempo naquele lugar, mas depois eles mudavam. Mas com o tempo foram criando pequenas tribos em volta daquele oásis, pequenas cidades. E ali naquela região foi se desenvolvendo uma agricultura muito grande, né? Uma atividade pastoril, criação de animais, e com isso começou a ter muitos produtos. E eles começaram a fazer o quê? Aproveitar para vender para quem passava ali. Dessa forma, gente, é que surgiu as grandes cidades naquela região. E a grande cidade que surgiu naquela região desse oásis ficou sendo chamada de Meca, né? Era essa cidade que se desenvolveu ali naquela região por conta das pessoas que passavam ali e acabaram, né, morando naquele lugar, né? Lembrando que as pessoas que passavam ali eram várias tribos e as pessoas que moravam naquele lugar, eles tinham vários deuses naquele período, vários deuses. Cada tribo tinha seu deus, cada cidade tinha seu deus, cada região tinha seu deus. E as pessoas que vinham de fora também tinham seus deuses. Então, os árabes, eles eram politeístas. Lembrando que politeístas é a crença em vários deuses. Cada um tinha seu deus protetor. E todos paravam em Meca e aproveitavam ali para comercializar. E também em Meca ficava localizada a Caaba. A Caaba, que eu falei lá no começo para vocês, é aquela caixa grande, né, que tem em torno de 15 metros de altura. Equivale a um prédio de 5 andares, né, muito alta. E nessa Caaba, dentro dela ficava a Pedra Negra, que os árabes acreditavam que, né, teria vindo do céu, né, lá do paraíso, e como uma mensagem de Deus. Então eles reverenciavam aquela pedra, construíram essa caixa quadrada em volta da pedra. Dentro dessa caixa quadrada estava a Pedra Negra, e junto com a Pedra Negra tinha vários deuses, né? Vários símbolos religiosos de outras religiões. Por quê? Porque eles eram politeístas. Então, todo mundo que passava ali, eles iam para Meca para fazer adoração, para prestar homenagem aos deuses, à Pedra Negra, aproveitava e fazia o quê? Comércio. Lá vendia, lá comprava, né? Então, a cidade era muito movimentada, que era muita gente passando por ali para comercializar e também para reverenciar a Pedra Negra. Se a gente olhar na figura de cima, nós temos ali a cidade em volta e no meio é a Caaba, é a caixa com a pedra no centro. E abaixo ali a gente vê um pouquinho mais as pessoas comercializando e bem lá no fundo, né, tem umas galinhas no chão ali, um pessoal vendendo alguns produtos ali em frente a algumas mercearias e lá no fundo você vê a Caaba. Então, Meca se tornou um grande centro econômico, né? E aonde aparece Maomé aí, né? Então, Maomé nasce em Meca. Maomé ou Muhammad, ele que foi o fundador do islamismo. Ele nasceu em 570 em Meca. Nesse tempo, ele viveu ali, cresceu como comerciante e percorria várias regiões, né? Ele andava muito e tinha contato com pessoas de várias denominações religiosas, tanto os judeus como os cristãos. Maomé tinha o hábito de fazer suas reflexões, suas orações em cavernas, né? Segundo consta. Então, certa vez ele estava em uma caverna e ele recebeu uma visão, teve uma visão do anjo Gabriel. Esse anjo Gabriel
disse algumas coisas para ele, fez uma revelação. O que o anjo Gabriel falou para o Maomé? Que só existiria um Deus, Alá. Alá é Deus, né? Que Maomé seria o profeta e que a crença no paraíso era para as pessoas boas e os ricos tinham que ajudar os pobres. E o Maomé tinha que difundir essa fala do anjo, que era uma mensagem de Deus. Então Maomé ficou com aquilo na cabeça, que só tinha um Deus e que as pessoas tinham que se ajudar e tinham que ser boas. Maomé faz o quê? Né? Ele pega e começa a pregar para sua família, para os seus amigos. Né? Na imagem ao lado ali a gente vê uma figura ao centro de, né, uma pessoa em cima de um cavalo, de um animal, em volta fogo, que seria Maomé, né, em volta os anjos. Né? Seria uma espécie de visão quando ele teve e os anjos falando com ele. E abaixo a gente vê um livro. Esse livro é chamado de Alcorão, né? Ou seja, a leitura, né, que é Alcorá, em árabe, que é a leitura ou recitação, que foi o livro que depois foi escrito com o que Maomé teve de visão e o que Deus queria. Então, depois que Maomé recebeu essa revelação, o que ele fez? Ele voltou para Meca e começou a difundir essa nova forma de ver o mundo. Ou seja, que existia um só Deus, que as pessoas não deveriam adorar vários deuses. E isso, para os comerciantes de Meca, foi uma afronta. Por quê? Porque as pessoas passavam em Meca para adorar o seu Deus. Quando Maomé diz que as pessoas têm que adorar só um Deus, e não todos os deuses que estão ali, começou a ter conflitos. Então os comerciantes começaram a ficar preocupados. Como chega, né, uma pessoa dizendo que os outros deuses não são verdadeiros, não existem, e as pessoas vão querer se afastar de Meca e não vão querer mais ir lá comercializar. O que os comerciantes fazem? Expulsam Maomé de Meca e diz que ele não é bem-vindo na cidade porque ele está tumultuando o comércio e afastando as pessoas. Então Maomé, por ser perseguido, ele foge. Ele foge para uma outra região, né? O nome dessa fuga é Égera, está em vermelho lá no comecinho, tá vendo? Ó, em 622 houve a Égera. O que foi essa Égera? A fuga. Maomé fugiu porque ele estava sendo perseguido por dizer que as pessoas deveriam adorar somente um Deus e não vários deuses, tinham que ser boas, rico ajudar o pobre. Aí não gostaram da ideia, Maomé fugiu para Iatrebe. Iatrebe hoje é chamada de Medina. No mapa ao lado aí vocês vão observar ali duas marcações, o azul, Medina, e o verde, o Meca. As cidades eram próximas, mas Maomé fugiu, né? Fugiu em 622. Lembrando que 622 ele marca o ano 1 do calendário islâmico, né? Então, o ano deles começou em 1, que era 622, que era o ano 1. Então, Maomé foge lá para Medina e lá ele faz o quê? Ele começa a pregar o que ele ouviu do anjo, consegue converter e convencer as pessoas e ele junta um exército e faz o quê? Vai para Meca. Para fazer o quê? Tentar invadir Meca e, né, converter as pessoas à religião que ele acredita que é a correta, da revelação que ele teve. Então ele consegue ir para a cidade da Meca e derrotar e retirar os governantes que estavam em Meca. E aí, nessa guerra, gente, ele faz o quê quando ele faz essa guerra? Que é chamado de jihad. Logo, logo a gente vai falar sobre ela, jihad, que é o nome dessa guerra. Ele chega lá, ele destrói todos os ídolos que estavam dentro da Caaba, que é essa caixa quadrada grande que vocês estão vendo aí. Dentro está a Pedra Negra, destrói todos os ídolos, todos os símbolos, e só deixa a Pedra Negra, que é um símbolo só, que representa o Deus único. Aí, as pessoas de Meca passam a aceitar a liderança do profeta Maomé e se convertem ao islamismo. Surge então uma civilização islâmica, né, baseado na religião. E Maomé ele consegue unir toda aquela região que estava toda separada, cada um com a sua religião, em torno de uma única religião.
deixam as religiões de lado e ficam só em uma, que é a religião islâmica. Então, Maomé consegue fazer essa mudança muito grande. Depois que Maomé fez toda essa revolução, juntou todas as tribos, formou uma grande região, uma grande religião, ele acaba morrendo. Ele morre e deixa um grande legado. O que é legado? Uma herança. O que Maomé deixou de ensinamentos? O que ele deixou? Né? Ele deixou o seguinte, que o islamismo é uma religião revelada por Alá, lembrando que Alá é Deus, né? O monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus, não em vários deuses. Deixou o livro sagrado chamado de Al-Corão, ou Al-Corá, que significa a leitura ou recitação, e os seguidores, que são chamados de muçulmanos. Muçulmanos significa aquele que acredita no profeta e em Alá, ou seja, o crente. Esses são os muçulmanos, né? Toda a religião islâmica, ela é inspirada no cristianismo e no judaísmo. São duas grandes religiões que Maomé aprendeu muitas coisas com eles e colocou dentro da religião islâmica, né? E essa religião se tornou a segunda maior religião do mundo, né? E ele desafiou todos os poderosos e unificou os árabes e criou uma civilização rica e próspera, né? Então Maomé, olha o que uma religião foi capaz de fazer. Por isso que na história a gente estuda religião. Ele conseguiu juntar todo mundo que vivia em guerras constantes, as tribos, por conta dos seus ídolos, juntou numa única religião e formou uma civilização próspera e rica, né? Essa religião que o Maomé fundou, ela tem 5 princípios básicos, que são 5 pilares, né? Que são as obrigações do muçulmano. Aquele que é muçulmano, que é islâmico, tem as obrigações que tem que fazer. Quem é dessa religião, assim como quem é católico, por exemplo. Quem é cristão, quem é católico, tem os 10 mandamentos. Quem é muçulmano e é islâmico, tem as 5 obrigações. Quais são as 5 obrigações? Primeira, acreditar em Alá, né? Crença em Deus, em um só Deus. Segundo, rezar 5 vezes por dia. Terceiro, doação de esmolas. Quarto, jejuar no Ramadã. O Ramadã é o mês sagrado para o islâmico. Vamos fazer uma comparação aqui com o cristão, com o católico, a Semana Santa. Só que é um mês inteiro sagrado. Então, eles jejuam nesse mês, um período do dia, eles jejuam, né? E a quinta obrigação é a peregrinação a Meca. O que é peregrinação? É ir até a cidade de Meca, como vocês estão vendo aí abaixo, onde está a caixa quadrada, e lá fazer as suas orações, suas reflexões, pelo menos uma vez ao ano. Então, quem é muçulmano tem a obrigação de cumprir essas 5 tarefas, né? E isso foi o que está lá no Alcorão e é o que os muçulmanos fazem periodicamente. E aí, para a gente encerrar, já quase terminando nossa conversa, Maomé conseguiu expandir o islamismo através do jihad, né? O que era o jihad? O jihad era essa expansão da fé islâmica, levar a fé, levar a sua crença para outras regiões. Por isso que a religião islâmica cresceu tanto, porque teve esses combates, eles iam pregar e levar essa religião, né? Era esse esforço, esse empenho para espalhar a mensagem de Deus a outros povos e convertê-los, utilizando até mesmo o seu sacrifício. Isso mesmo. Em nome de Alá, em nome de Deus, para converter as pessoas, a pessoa até doava a sua vida, né, para propagar a fé islâmica. Isso era chamado o jihad, que era a expansão do islamismo, ok? Então, pessoal, para a gente encerrar essa conversa, eu queria deixar assim para vocês o seguinte, lembrando que o islamismo é uma religião grande, é a segunda maior do mundo, né? E devemos respeitar as religiões. Não importa se a religião é islâmica, se a religião ela é africana, como o candomblé, como a umbanda, se a religião ela é indiana, se a religião ela é evangélica. O importante é você respeitar a religião do outro, é ter
tolerância, ok? Então, pessoal, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, ok? Até mais. Tchau.